Fala designer, Eric aqui, e o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. Algumas pessoas me pediram, já haviam me pedido no Instagram, pô cara, grava um vídeo falando um pouco da sua história, o que aconteceu na sua vida, por onde você passou, como que você chegou até hoje na sua carreira. Pô, compartilha aí de forma colaborativa com a gente, e eu acho legal esse tipo de assunto. Então vou compartilhar aqui um pouquinho da minha história, e aí, sei lá, vai que você tem alguns insights, você esteja passando pelo mesmo processo que eu passei, ou você esteja até buscando, pra ter uma noção de como que é, né? Não que a sua história vai ser mesmo que a minha, cada um tem a sua construção, mas com certeza histórias trazem insights, e insights ajudam a gente, vamos dizer assim, pegar atalhos para o próximo nível aí que a gente tá buscando de carreira, beleza? Então se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like aí, é um vídeo diferente mesmo, espero que você goste. Pô, como que eu vou me basear nisso aqui? Eu vou utilizar praticamente o próprio LinkedIn como minha memória visual aí. Tá aí meu LinkedIn, se você quiser lá se conectar, tá tudo bem, beleza? Então vamos lá, vou ser bem breve aqui pra gente ir passando e eu dando uns insights de pontos. Não tem roteiro, é eu falando minha história, porque nada melhor que uma história natural pra você ver que não tem passe de mágica, né? Meu contato com o design começou ali em 2008, 2009, né? Primeira vez que eu visualizei algo sobre design foi quando meu primo, a primeira vez ele abriu o Photoshop na minha frente. Se eu não me engano, eu não perco de mente, era o CS2, tá? E ele tinha mostrado que ele tinha conseguido recortar um fundo e uma pessoa e colocado ela na frente dessa imagem assim. Cara, quando eu olhei aquilo ali, eu falei assim, não é possível. Se eu tirar uma foto aqui agora na parede branca e você me coloca numa praia. Aí ele falou assim, consigo. Eu falei, então vamos lá. Ó, pra você ver como que, né, o primeiro contato é muito ingênuo, vamos dizer assim. Será mesmo que isso é possível? Então, beleza, fui lá, tirei uma foto na parede assim, meio assim, e aí ele foi realmente colocou eu lá no fundo com a praia, tudo. Eu falei, caraca, velho, isso é sensacional. Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso, sei lá, recortar um carro, recortar um céu, recortar um objeto e colocar em outro lugar. Ele falou, pode, basta você estudar, porque tem que entender sobre luz, sombra, e na época eu, luz, sombra, e aí você não tem aquela noção, aquela primeira percepção e começa a criar um monte de coisa zoada, e é super natural. Por quê? Porque você não tem percepção visual, não tem memória visual, não sabe nem o que é isso que ele tava falando, luz e sombra. Eu falei, a luz tá aí, a luz, porra, a luz da foto, sombra é a sombra do objeto. Na minha cabeça era só isso, mas não sabia que ela tinha uma direção, como que a gente projeta, enfim, não entra nesses termos técnicos. Beleza, de 2008 para 2009 eu já tava decidido que era isso que eu queria fazer, não me pergunte como, eu só fui sentindo, literalmente assim, cara, eu não posso parar de procurar sobre esse assunto, e na época não tinha tanto material igual tem hoje, por isso que eu falo, cara, hoje, 2022, uma pessoa que começa hoje, cara, em um ano ela faz o que eu fiz em 10. Calma, ela faz o que eu fiz em 10 em questão de pegar atalhos pra tá pronta pra estudar mais 2, 3 anos e ser um profissional fora da curva. Literalmente isso, como eu conheço vários aí que começaram há pouco tempo e conseguiram já ter esse crescimento exponencial gigantesco. Por quê? Porque a informação tá aí, quem sabe usar, chega lá com certeza, né? Quando foi mais ou menos em 2009, eu falei, cara, eu preciso entrar rápido nessa área, porque eu não quero continuar trabalhando onde eu tava. Na época eu trabalhava, né, só pra lembrar, em 2009 eu tava fazendo 18 anos, meu primeiro trabalho foi uma logística, então eu comecei a trabalhar em uma empresa de logística, descobri o design e falei, cara, eu quero fazer faculdade disso aqui. E na época meu diretor lá da logística lá, ele falou assim, pô cara, você tá gostando dessas paradas aí de arte, não sei o que, pô, e você trabalha mal bem aqui na logística, eu tô pensando em subir você de cargo, mas aí fica difícil, né? Como que você vai estudar uma coisa, como que você vai fazer tomar um papel na vida, sendo que não tá conectado com os princípios aqui da empresa? E aí esse primeiro momento eu senti algo muito forte assim dentro de mim, que assim, cara, mas ninguém vai mandar nessa da minha vida. Ninguém vai mandar. Primeira coisa, eu quero fazer design, eu vou fazer design. E eu sempre fui meio assim, sabe? Meio pé na porta com as coisas que eu quero. E eu acho que hoje eu tenho muita visão o quanto isso me ajudou. Porque senão eu poderia ter sido manipulado. Eu poderia estar estudando logística, ter perdido maior tempo de vida fazendo algo que eu não gostava. Por quê? Porque os outros falaram pra mim que eu não tava no lugar certo, estudando a coisa certa. E eu falei, não, se eu não tô no lugar certo, beleza, eu vou fazer minha faculdade e eu vou sair daqui. Aí ele, não, mas como assim? Eu falei, não, é isso que você tá ouvindo, cara. Eu gostei dessa parada aqui, eu quero fazer isso, eu vou fazer essa faculdade. Vocês vão me ajudar? Tem vaga aqui dentro dessa empresa pra mim? Disse, não tem, porque a gente tem agência. Eu falei, então tá bom. Então saiba que eu tô aqui. Se não quiser me subir de cargo, não me sobe. Eu tô aqui temporariamente, eu vou seguir meu caminho. E aí, beleza. Eu passei esse ano inteiro, o resto do ano tudo de cara virada. Todo mundo praticamente, porque todo mundo sabia que eu tava indo contra os propósitos dentro da empresa. Mas eu não era ruim. Então eu trabalhava de domingo a domingo dentro dessa logística. Eu cumpria meus horários, eu fazia
fazia funções essas que não eram minhas. E justamente por quê? Porque eu tava juntando grana pra eu poder ir pra faculdade. Chegou no final do ano de 2008 ali, e aí quando foi em 2009, eu peguei e falei assim, cara, é o seguinte, não dá pra mim perder mais tempo, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso arrumar um primeiro emprego, que aí eu já troco, já começo a atuar na área, vejo como que é, e já vou trabalhando, né? Aí nessa época, eu ainda dentro da logística, consegui arrumar um bico lá de design gráfico dentro de uma empresa de fazer camisetas. Eles faziam camisetas de time de futebol, esses times regionais, né? Então lá a gente tinha que fazer tudo no Corel, fazer a criação. Então foi o primeiro contato que eu tive. Eu falei, ah, beleza, tem que estudar esse programa, vamos estudar. Na época, a primeira coisa que eu também tive que estudar foi o software da impressora, entender lá sobre CMYK, como que trocava as tintas, como que eu utilizava o software, né, para poder passar do Corel e imprimir diretamente na máquina o papel que na época era plotter, né? A sublimação, a máquina de sublimação, que é aquela máquina onde você prensa quente para a camiseta sair pronta. Então, passei por todo esse processo, estudei isso e falei, pô, é maneiro, cara, isso aqui. Mas é um trabalho do caramba, né, velho? E aquele negócio que meu primo estuda lá e tal, que ele tá fazendo, ele tá trabalhando com isso aqui, do computador, de boa ali, sentado na casa dele. Ele não tá vindo, sei lá, prensar a camiseta. Falei, não, nada contra, mas eu já ficava com aquilo assim, isso aqui não é pra mim muito não. Mas eu não sabia também o que fazer. Passei 2009 inteiro estudando esse lado de camisetas. Sim, pedi as contas da logística. Não consegui entrar nesse primeiro ano na faculdade, porque ainda era 700 pau a mensalidade. Sim, faculdade era caro pra cacete. É caro até hoje, né? Hoje eu pensaria 1000 vezes o porquê, né? E depois eu posso até fazer um vídeo focado em faculdade, se eu faria ou não e por que eu faria. Mas beleza, passou ali 2009, então eu fiquei dentro dessa gráfica, continuei dentro dela. Em 2010 eu entrei pra faculdade. Eu fiz o NIP, entrei lá em 2010, já contei um pouco dessa parte dessa história em alguns stories meus, né? Que no dia da prova eu só tinha grana de passagem e eu não sabia que eram 2 ônibus pra eu chegar pra fazer a prova, né? Aquela prova de pré-vestibular, se eu não me engano, nem sei o nome, que a gente faz antes de dizer assim, ah, você pode estudar aqui, né? Beleza, peguei um ônibus e eu fui até Alphaville. Quem é daqui de Barueri vai se identificar. Eu fui até Alphaville. Pra você chegar na Unip, que é em sentido Santana de Parnaíba, é vários quilômetros, se eu não me engano. Eu posso até dar um Google Maps aqui, mas é alguns quilômetros, sei lá, uns 3 quilômetros por aí. Realmente, eu só entendi que ou eu vou de a pé daqui de Alphaville até lá na Unip, volto de a pé, porque alguma coisa eu tinha que fazer. Nesse caso é assim, ou eu ia de a pé, e aí eu tinha grana pra voltar de ônibus até ali Alphaville e depois pegar outro ônibus pra minha casa, ou eu ia de ônibus aqui e ia ter que voltar de a pé. E na época eu falei assim, pô, voltar acho que vai ser mais estresse, porque vai chegar de noite, beleza. Então eu fui a pé e tudo mais, e fiz a minha prova, consegui passar e tudo mais, aí beleza. Comecei a faculdade, que foi até 2013. Nesse meio tempo, em 2012, eu entrei em outra empresa de comunicação visual, né? Era uma gráfica. Aí ali sim eu tive meus primeiros contatos mais hardcore com design gráfico, né? Vamos dizer assim. E só pra que eu não falei, a minha faculdade, eu me formei em design gráfico, né? E então, beleza. Eu entrei nessa gráfica de comunicação visual e nela ali eu tive meus contatos com plotter de recorte, com impressora de solvente, com sublimação mais ainda. Trabalhei campanhas, né? Campanhas de vereador, que na época tinha aqueles cabeção que colava do lado do carro. Então eu imprimi muito adesivo pra colar em carro. Campanha, pra quem já trabalhou em campanha dentro de gráfico, o negócio é hardcore mesmo. Tipo, você não tem respiro. É muitas horas de trabalho. Eu fiquei 1 ano e pouco nessa gráfica, porque eu continuei trabalhando com a galera da Plotter. Depois eu fui pra essa gráfica, continuei com os caras da Plotter das camisetas ainda, e em 2013 foi quando eu consegui entrar na minha primeira agência de publicidade. Aí ali eu tive meus primeiros contatos, que eu falei assim, caraca, que legal, velho, isso aqui. Ali eu comecei a fazer algumas outras coisas, comecei a fazer vários posts. Na época eu fiz muito conteúdo de e-mail marketing e blog, né, porque o blog era forte nessa época, 2013 ali ainda tinha bastante blog que funcionava bem, né, então eu trabalhei com empresas grandes, Qualicesta, Abicom, Casa de Aranás, comecei com e-commerce, na E-Commerce School, que era uma escola de e-commerce bem legal também, a Fresenius, a Hidracomp, trabalhei também para My Decor, que é um evento muito grande aí de decoração, pô, e foi bem legal. Beleza, fiquei durante 1 ano nessa agência, onde a dona da agência falou assim, cara, você não é muito bom, você precisa estudar, precisa melhorar a sua visão, seu design ainda não é bacana, eu tô sendo bem sincera com você aqui, porque eu quero que eu vi que você tem vontade, mas você não chegou lá ainda,
Então eu tô te ajudando aqui realmente, tá? É melhor você estudar, porque o mercado não tem vaga pra pessoas do seu nível ainda, pra ser bem sincero. Senão vai ficar acontecendo isso aqui que eu vou ter que fazer com você agora. Eu estou te demitindo. Meio que assim, ela deu um toque e falou, cara, é isso, eu tô te demitindo por isso. Então assim, vai estudar. Nessa, beleza, eu saí no mês 10, isso mesmo, eu saí no mês 10 de 2013. Aí eu falei assim, bom, beleza, eu não posso também me dar o luxo de ficar muito tempo fora, mas eu tenho uma grana aqui. Aí eu estudei do mês 10 de 2013 até fevereiro de 2014. Então foram 4 meses que eu estudei todos os dias, durante mais ou menos umas 11, 12 horas. Todos os dias. Tipo, não tinha um dia que eu não estudava. E o que era eu estudar? Eu estudava teórico e estudava prático. Teórico e prático. Ou seja, teórico, entendendo de fundamentos, o que era construir algo, percepção, que a percepção fosse boa. E lógico, treinar software, treinar mais Corel, que na época ainda eu continuei um pouco com Corel, mas aí eu já tava começando o Illustrator, tá? Nessa mesma época, em paralelo, que eu nem cheguei a comentar, mas eu já estava fazendo alguns cursos ali, mais ou menos na DRC, na Impacta, que eram escolas que eram famosas na época, né? Pô, tinha curso de Photoshop que era 900 pau, R$ 1.500, Illustrator, Photoshop. Se você fosse fazer cursos mais aprofundados sobre impressão, pré-impressão, essas paradas, era muito caro, né? Então essa grana que eu saí, eu investi, na verdade, e eu lembro até hoje, algumas músicas que eu ouço, eu lembro eu andando de trem e, tipo, ao mesmo tempo que eu andava de trem, eu falava, cara, gastei toda a minha grana nesses cursos, isso aqui tem que dar muito certo pra mim, porque não é possível que eu tô fazendo isso aqui e eu vejo as pessoas falando que o processo é esse, e aí eu não acredito muito no processo, como isso, mas ao mesmo tempo eu não parava, entendeu? Tipo, eu ouvia, eu aprendi, hoje eu tenho muita noção disso, que eu aprendi a ouvir aquelas vozes que queriam me travar, simplesmente ouvir e continuava fazendo as coisas como tinha que ser feito. Pô, as pessoas falavam pra mim, pô, tem que fazer, tem que ir lá, tem que executar, tem que estudar. Eu não ficava, ao mesmo tempo que eu falava, puta que baboseira que essa galera fica falando toda hora pra fazer a mesma coisa, mas ao mesmo tempo eu tinha um medo de falar, pô, será que não é isso mesmo que tem que fazer? Então eu fazia, mesmo que eu não gostasse, né? Que é hoje que eu mais bato na tecla da galera. Porra, continua estudando, cara, continua evoluindo, continua uso teórico e uso prático, né? Aquela famosa teoria que eu falo, uma mão ser a teórica e outra mão ser a aplicação. Aquele remo que se você só fica aqui, ó, teórico, você tá rodando no mesmo lugar, seu barco tá rodando. Agora quando você pega teoria e prática, aí você vai pra frente e não tem muito segredo. É isso, tá? Mas beleza. Fiquei nessa até fevereiro de 2014 ali, né, meio que estudando muito, sem parar, muitas horas por dia mesmo. E entrei em uma outra agência. Aí essa agência eu fiquei durante 1 ano e 2 meses, né. Aí sim eu já tive outras ideias, já comecei a ver um pouco do lado de UI design, comecei a entender um pouco mais sobre sites, sobre papel timbrado, na época, né, que eu tô tentando lembrar os nomes aqui, folders, flyers. Aí eu trabalhei com umas empresas maiores, como Univar, Sucujux, Adriana Vilarinho, uma galera bem grande, assim, JMF Construtora. E aí sim eu comecei a ver que aquela galera tinha já um nível de trabalho um pouco melhor. E o meu conteúdo, minha forma que eu tava entregando, né, meu entregável ali de designer, já tava sendo bastante valorizado por eles estavam gostando pra caramba, e foi bem legal. Então eu fiquei durante 1 ano e 2 meses nessa agência aí. E aí eu falei assim, cara, entendi. E eu gostei pra caramba do digital. Eu quero continuar aqui no digital, né? Beleza, nesse meio tempo eu já tinha descoberto o design, o marketing digital. Tava bem no começo ali. Eu via muita coisa do Érico, mas eu não entendia o que era aquilo. Forma de lançamento. Eu achava que a pessoa tinha que ter empresa, tinha que ter produto, e também não ia muito a fundo. Nessa mesma época também, um cliente da agência chegou lá com o curso do Érico Rocha e falou assim, cara, vocês têm que estudar isso aqui, porque eu quero lançar meu produto digital e a gente vai lançar em breve, então estudem isso aqui. E eu comecei a estudar, tipo, forma de lançamento já em 2013 ali junto com a galera, e não entendia nada, velho, não entendia nada, parecia um submundo, assim, cara. Eu falava, mano, como assim, velho? A galera faz tudo digital, não existe produto, o cara tá falando que vai fazer tudo isso, essa transformação é um curso, é um e-book, sei lá, uma aula gravada, que na época, né, o webinar era muito famoso, né? Você gravava ali 3, 4 aulas, fazia todo o processo de lançamento e rodava as aulas gravadas, e no final saía a venda, e beleza, era um processo que a galera repetia bastante, foi bastante utilizado. Então beleza, eu fiquei estudando nesse meio tempo, né? Lembrando que todo esse tempo que eu tô falando aqui de carreira, que eu tava trabalhando, eu não parava de estudar, cara. Não parava. E aí eu fui
meio que viciando mesmo em estudar e continuei. Então, quando eu entrei nessa outra agência em 2015, onde eu fiquei mais tempo, fiquei quase 4 anos ali, 3 anos e 9 meses, eu tive, sim, bastante crescimento profissional, mas hoje, com a visão que eu tenho, eu me arrependo um pouco de ter ficado tanto tempo no mesmo lugar, né? Eu poderia ter ficado ali 1 ano e meio, 2 anos no máximo e já ter mudado, que é uma dica que eu já deixo aqui no meio do vídeo. Mas sim, eu também ali tive bastante clientes que me colocaram em posições onde eu precisava pensar, eu precisava aplicar o que eu estava estudando, e foi bem bacana. Então eu consegui agregar bastante com o meu conhecimento, né? E durante o processo que eu entrei nessa agência, aí eu já tive muito contato com textos publicitários, né? Com campanhas digitais. O lado de UX da coisa era muito focado com o lado de arquitetura da informação, não era conhecido como experiência do usuário, era a arquitetura da informação, como que o usuário teria uma boa experiência, de forma que a arquitetura do site, né, a arquitetura da leitura do produto ali fosse contínua, que ele tivesse uma boa experiência. Eu gostei bastante desse tipo de assunto e fiquei ali durante 3 anos e 9 meses, né? Aí eu atendi clientes grandes mesmo, como Slack Coach, Motiva Implantes, City Park, Eleve Benefícios, Alume Cosméticos, que foi uma empresa, até hoje uma empresa de cosméticos gigantescas, né? Entre outras empresas aí que vem nessa cartela de clientes. Beleza, passaram-se ali 3 anos e 9 meses e lembrando que o meu lado estudando sem parar. E aí nesse meio tempo eu já tinha estudado um pouco mais de tráfego, já tinha estudado sobre marketing digital. Aí sim eu já estava entendendo boa parte do game, mas eu achava que um dia eu iria aplicar para mim, mas também já não tinha essa visão tanto que eu comecei a aplicar marketing digital pessoalmente para mim assim, de 2018 para frente, por aí. Para você ter ideia de quantos anos eu demorei, por isso que hoje eu bato muito na tecla, cara, estuda e aplica, estuda e aplica. Eu demorei muito, eu perdi muito tempo, né? Hoje não, hoje eu ganho muito tempo porque eu não tenho dúvidas sobre o processo, sobre o que tem que fazer. Mas não precisa ser assim, vai aprendendo durante o caminho, aplicando, tá? É uma dica que eu deixo, não precisa estudar tudo para querer aplicar, estuda tudo para querer aplicar, não. Estuda um pouquinho, aplica, estuda um pouquinho, aplica, erra, estuda, revisa, aplica, erra. E aí você vai indo, quando você vai ver, o tempo foi o mesmo do que você estuda, trava, e agora a furadeira ligou aqui. Bom, e aí em 2018 foi onde eu literalmente abri meus olhos bem mais profundo para UX Design. Aí sim, já estava chegando com muita força, já tinha o nome assim, poxa, vou me tornar UX, mas era algo muito embrionário também. Começou a subir os primeiros profissionais, assim, de tipo aparecer na mídia aqui, vamos dizer assim, em 2018, mais forte. E aí eu falei, cara, que da hora isso aqui, eu vou ficar bom pra cacete nisso aqui. Então na época eu estudei tanto também UX e UI Design, que eu conseguia ver muitas vagas e eu já tinha conseguido, vamos dizer assim, ultrapassar aquela barreira do eu tenho que estudar muito tempo pra entrar. Não, meu conhecimento já estava um pouco elevado referente à galera. Por quê? Porque UX, cara, é você entender sobre a arquitetura de informação, entender sobre as necessidades dos usuários e criar aquilo que o usuário está esperando de uma plataforma. Então eu já tinha essa bagagem sem saber. Então quando eu fui pegando cursos de UX na época, que o Leandro Rezende foi um cara que me guiou pra caramba nessa primeira caminhada minha. Eu comprei um curso dele, acho que na época de R$20, R$19 na Udemy, e era gigantesco o curso, assim, hoje nem existe mais, acho que ele tirou do ar, porque ele montou a formação dele, mas eu tenho ele até hoje, e foi um curso que foi introdutório pra mim, muito bom, e me deu muito estalo de tipo, caramba, entendi qual que é o game. E continuei estudando UX, né, nesse meio tempo, e aí eu falei assim, cara, eu não vou ficar mais vários anos aqui até eu poder aplicar alguma coisa. Então, eu saí em novembro de 2018 do meu antigo emprego, pedindo as contas porque eu tinha arrumado um trabalho em uma startup. E só que assim, a mudança já foi assim, eu já saí de design, quando eu fui virar UX, eu já tava ganhando quase tipo o dobro do que eu já ganhava. Eu falei, caraca, velho, essa área é muito boa, porque assim, já veio o retorno muito rápido e eu tinha muito pouco tempo, muito pouca prática na real. Mas os caras não encontravam também quem tinha prática, porque o mercado era novo. Então, em 2018, eu continuei trabalhando com eles. Mas aí, quando eu fui contratado também, foi ali, tipo, um mês na loucura. Por isso que eu falo, cara, a oportunidade, ela vem, beleza, pode vir. Mas se você não tiver pronto pra meter marcha na hora que ela chegar, você vai perder. E eu não parei nem um minuto de estudar.
Eu estudei acho que um mês, assim, trabalhava. No trabalho eu tava com fone de ouvido, eu saía de casa com fone no ouvido, eu entrava no trem com fone no ouvido, eu entrava no trabalho com fone no ouvido, eu trabalhava o dia inteiro com fone no ouvido, aí eu saía do trabalho com fone no ouvido, chegava em casa, deitava de noite com fone no ouvido, e fiquei assim durante um mês, e anotando tudo, e estudando tudo, igual louco mesmo. E depois de um mês eu tava bem tranquilo, porque eu falei, pô, beleza, entendi o jogo, agora é prática mesmo, ficar seguindo o dia a dia, entendendo como que é, e sempre que eu precisar eu reviso esse conteúdo aqui, pra quê? Pra que eu continue melhorando. E essa foi minha jogada. Fiquei 3 meses dentro dessa startup, eu imagino que foi uma virada de chave e uma oportunidade que eu tive, assim, para entender o jogo. Depois desse tempo, eu vi uma vaga na Porto Seguro, e eu falei, eu vou me jogar. E aí, beleza, os caras me contrataram. Então, fui lá, fiz entrevista, fiz o processo todo deles por completo. Foi muito da hora. Me ligaram, pô, Eric, você tá contratado pra ser funcionário da Porto Seguro. Isso em 2019, eu falei, caraca, muito louco. E eu fui como UX e UI Design. Então, eu peguei já bastante coisa. Ali dentro foi pra mim, pô, uma escola muito boa, assim. Aprendi bastante coisa. O mercado era muito embrionário ainda, tinha muita gente boa já, mas também não era boa o bastante pra deixar o mercado a milhão mesmo e subir sua capacidade de como profissional mesmo, que ainda tava todo mundo aprendendo. Se hoje, 2022, é um mercado que tem muita vaga ainda, porque não tem gente boa, imagina em 2018, 2019, que era ali, literalmente ali, acho que poderia contar 1.000 pessoas no Brasil. Posso com toda certeza dizer isso. 1.000 pessoas no Brasil, assim, que estavam estudando UX naquele momento. Não tem mais do que isso. Posso ter certeza absoluta. Hoje não. Hoje você encontra muito produto, muito curso pra você estudar, pra você aprender, mas não tinha. Literalmente não tinha. Mas enfim, voltando aqui, fiquei na Porto Seguro por 7 meses, né? Pô, Eric, 7 meses era pra você estar lá, vamos dizer assim, até hoje. E na real não. Na real a Porto Seguro era um pouco longe pra mim, mas era um lugar bem legal e tal. Então ali eu entendi trabalhar com análise de métrica, com design thinking, com prototipação. Utilizava o Adobe XD, o Sketch, Figma, o InVision. O Figma hoje que a galera tá, nossa, o Figma é legal. Cara, o Figma eu uso desde 2018, é uma ferramenta sensacional. Peguei ele ali na época do protótipo, quando os caras lançaram para teste. Não tinha muita opção, você não conseguia fazer muita coisa ainda, mas já era... Caraca, isso aqui é muito legal. Só de ser online no navegador já era muito bacana. Então, beleza, descobri essa galera. E aí, beleza, quando passou um tempo, depois de 7 meses que eu tava ali dentro, eu recebi uma ligação de uma pessoa, de uma consultoria. Falou assim, pô, tô vendo aqui que você trabalha na Porto Seguro e eu vi que você é de Barueri, né? Então eu tenho uma vaga aqui em Alphaville pra você. E era praticamente... alguns R$1.000 a mais ali do que eu ganhava, 2, 3 mil reais a mais do que eu ganhava lá na Porto Seguro, longe pra caramba de casa, e era os mesmos benefícios, as mesmas coisas e tal. Falou, e é um projeto muito legal e você pode vir aqui conferir. Aí eu, beleza, eu falei, tá, vamos lá, vamos conferir. Fiz a entrevista, aí na época eu conheci o que? O Banco Digio. Eu entrei no Banco Digio. Eu saí sim da Porto Seguro, porque o projeto do Banco Digio era: precisamos de pessoas que tragam um pouco mais de bagagem para criar nosso design system, criar a nossa primeira conta digital mobile, né? Foi a primeira vez que eu ouvi mesmo entrar a fundo para trabalhar com Android e iOS. Aí eu falo, caramba, velho, eu vou aprender mais coisa nova, mais coisa legal. E nisso eu segui estudando UX e UI Design. Aí você deve estar se perguntando, pô, Eric, mas cadê o lado de lançamento que você fala tanto aqui, que você, ao mesmo tempo, tipo, não tá falando que você aplica lançamentos e tudo mais. Eu já entro nesse parênteses, só terminar aqui essa história, vamos dizer assim. Beleza, então entrei no Banco Digio, fiz a conta digital deles durante 8 meses, direto, né, pela consultoria. Depois eu recebi uma proposta do banco mesmo para virar funcionário fixo do banco. Curti pra caramba a proposta também, né? Porque quem trabalha em banco aí sabe que os benefícios são legais mesmo. É diferente de você trabalhar para empresinhas e não vale a pena ser CLT para ninguém. Tem esses diferentes. É isso aí que eu bato muita tecla de entender o que é um CLT de valor e o que não é, e ponto, e acabou. Tem gente que fala, eu sou mais ser freelance. Se você é pai, você sabe como que é ser CLT, ter um CLT ali que segure as pontas para você poder continuar com seus freelancers, que aí sim entra um pouco da história, que eu já vou passar um pouco mais para frente, que é para falar do que entra os lançamentos, todo o processo de design que eu prego aqui dentro do canal. Continuei dentro do Banco Digio durante 1 ano e 8 meses, diretão assim,
fazendo a conta digital, continuei sempre na conta digital. Depois teve um processo para o Banco Digio vender não, né? Vamos dizer assim, alugar a inteligência de banco, de transacional deles. A Uber abriu uma concorrência entre empresas, eu não lembro o nome das empresas aqui agora para poder falar, eu até lembro, mas por NDA não vou falar, né, para não dar BO, mas foram vários bancos digitais que iam vender a sua tecnologia para a Uber poder fazer a transação dos Ubers, porque na época o Uber não tinha a Uber Conta. Para quem não sabe, eu fui o criador, eu trabalhei como design lead na época do time que construiu a Uber Conta, né? Bem legal, foi um processo que a gente ganhou lá nessa concorrência, e aí a Uber Conta ficou de responsabilidade do Banco Digio, e como eu estava na frente da conta digital do Banco Digio, já utilizaram esse meu conhecimento por ter feito uma conta digital inteira. Falaram, pô, beleza, tá na mão do Eric, dá um time para ele. E aí na época até me perguntaram se eu queria ir mais para esse lado de gestão e tudo mais, e não é minha vibe, tá? Eu curto mesmo ser o cara do hardcore ali, de viver o lado especialista da coisa, mas foi bem legal. A gente fez a conta do Banco Digio, a conta da Uber Conta, tudo bonitinho, tudo conectadinho. E aí, depois de alguns meses, quando eu entreguei a Uber Conta, foi onde eu recebi a solicitação para poder participar de um processo seletivo do Itaú, que é o que eu estou até hoje, dentro do Banco Itaú, né? Também como UX UI Designer. Sigo nessa minha carreira, que eu gosto muito pra caramba, falar com usuários, entender a necessidade deles e criar soluções que realmente eles buscam ali. Eu vivo isso, é muito bacana e conecta muito com esse lado que eu vou falar agora. Onde que entra os lançamentos e onde que entra o lado design gráfico, que já veio, que você vê que de 2016 para frente ali foi mais ou menos UI design, web design, muito mais para esse lado. Por quê? Justamente por isso, porque vincula muito, você entender o usuário, você entender expectativa de negócio, você entender necessidade de público e criar algo que venda, criar algo que conecte com necessidade. Durante todo esse tempo que eu comentei aqui, durante toda essa minha trajetória, eu nunca deixei de freelar. Quando você vai trabalhar com sistemas, trabalhar com aplicativos, é algo muito mais blocado. O que é blocado? Existem regras, você não pode ficar pintando ali, metendo efeito, fazendo aplicativos futurísticos, porque a parada tem que funcionar. A experiência do usuário tem que ser fluida. E nesse meio tempo eu senti necessidade do quê? Eu senti necessidade de criar. Eu sentia saudade de um Photoshop, eu sentia saudade de fazer um criativo para mídias sociais, fazer qualquer coisa. E aí nesse meio tempo eu falei, bom, já que eu tenho toda essa minha bagagem, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Só que para eu compartilhar, para eu ter vontade de estudar mais ainda, né? Porque assim, se eu não precisasse, eu não teria que estudar mais Photoshop, estratégia, marketing e tudo mais. Não precisaria. Poderia continuar estudando todo o lado de experiência do usuário, mas esse sou eu por inteiro. Eu gosto do todo. Falei, então tá bom. Então eu vou focar em estudar softwares e tudo mais, e vou abrir um canal no YouTube. Só que nesse meio tempo, aqui abre um parênteses bem grande, nesse meio tempo de 2016 até 2018, eu tive um outro canal do YouTube, que eu já até compartilhei aqui, ó. Essa minha plaquinha do YouTube, onde eu tive um canal de quase 400 mil inscritos de jogos, e na época eu achava muito legal, achava muito bacana, mas aí depois eu comecei, né, nessas minhas loucuras de buscar propósito nas coisas, cara, não tá bacana, não tô conseguindo agregar muito na vida das pessoas. Eu vejo que eu agrego com entretenimento, vários depoimentos de, porra, me tirou da depressão, me animou, me usa meu dia, mas eu queria usar o dia pra mudar a vida mesmo, tipo, como que eu consigo ajudar pessoas? Aí eu falei, bom, então eu vou criar um canal de design. Em 2020 eu criei o canal de design, né? Na época era o Photoshop na Cuca. Eu criei o Photoshop na Cuca, só que eu fiquei muito com o peso desse meu outro canal nas costas, de tipo, cara, eu vou largar um canal de quase 400 mil inscritos, o que eu faço com esse público, cara, não sei o que, não sei o que. E aquilo ficava me consumindo. Em resumo de história, eu deletei esse canal de 400 mil inscritos. Só me sobra a plaquinha hoje aqui, né? Que é muito legal ter ela aqui comigo, porque me faz lembrar dessa história bem bacana. Mas enfim, sem mais delongas nesse momento, em 2020 criei o Photoshop na Cuca, onde eu fiquei mais ou menos uns 7, 8 meses com o nome de Photoshop na Cuca. Cansei de criar só conteúdo de Photoshop, que eu só falava Photoshop, Photoshop, Photoshop. Eu falei, cara, dá pra abrir um pouquinho mais, vamos falar também de design gráfico, dali, teoria das cores. Abri um canal de design normal, igual muita gente faz. Aí virou pra design na Cuca.
Só que aí, ao mesmo tempo que eu ficava ali falando de design, muito design, eu senti falta também de outra coisa, que eu não conseguia falar das coisas que eu vivia, que era falar de experiência de usuário, falar de números, falar de métricas, falar de estratégia, falar de marketing digital, que eram coisas que me fazem ser quem eu sou hoje. E eu falava, cara, não tá completo, porque aí agora eu só sou um designer que fala de design e nada mais. E tem um monte de coisa aqui que conecta junto, que é meu dia a dia, e eu quero compartilhar com as pessoas. Foi então que eu virei o canal para designer marqueteiro, e eu falei, agora eu vou falar de design e marketing. E aí eu falei, bom, já que eu vivo lançamentos do lado de fora, e eu tenho aqui meu canal de marketing, aliás, meu canal de design, eu vou falar do que tá subindo, que é um mercado que pouca gente explora, pouca gente tem o que falar, na verdade, né? Não é nem que explora, é que o cara ali é o cara que só fica no Photoshop e ele não tem um lado estratégico da coisa, não tem um lado de experiência. Então eu junto hoje, o legal é isso, que a galera percebe muito que eu utilizo UX, UI, marketing digital, design, tudo junto, faz um bolo ali e eu passo essa minha visão, que ela é muito... Tem um porquê de tudo, eu não fico falando ali, jogando informação para parecer diferente ou para parecer melhor que ninguém. Eu falo o que realmente funciona no mercado, que eu passei para estar aqui até hoje, né? Estamos aí hoje com o canal Designer Marqueteiro, e eu acho que esse aqui, até o momento, é o que você tá vendo agora. Depois eu abri o Instagram, que esse Instagram meu também é novo, o que você vê hoje aqui no Instagram. Ele tem mais ou menos uns 5 meses, 6 meses, que foi quando eu criei o Novo Designer, que é meu treinamento, né, que saiu em novembro. E aí o Novo Designer é uma junção de tudo isso que eu comentei aqui durante esse vídeo gigantesco de quanto tempo? De quase 30 minutos aí, né? Então, é isso aí, vamos seguir no caminho, vamos seguir na trajetória. Eu espero que esse vídeo aqui tenha sido... deu alguma empolgação, mostre algum caminho para alguém e veja que você não é obrigado a ficar fazendo que a massinha do marketing, a massinha do design, a massinha do mercado te forma. Você faz a sua massa, só esteja disposto a se modelar conforme ela vai pedindo, né? E aí tá tudo bem, segue o game e garanto que você vai ter muito sucesso aí na sua trajetória. Bom, esse aí sou eu, muito prazer, Eric, o designer marqueteiro. E eu espero que a gente continue se vendo bastante aqui, muitos anos, eu possa te ajudar para que você também tenha o mesmo sucesso, com certeza, que para mim hoje eu me sinto com sucesso na carreira e eu me sinto privilegiado de poder viver esse tipo de projetos e poder escolher com quem eu quero trabalhar, como eu quero trabalhar e com quem eu quero trabalhar, né? Eu acho que isso é a melhor coisa que a gente pode fazer e ainda mais fazendo o que a gente ama, né? Então, a gente se vê aí. E muito obrigado você que assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui, escreve aí LinkedIn no comentário. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!